Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Pela graça do Senhor, estamos avançando. Hoje nós vamos ler aqui a partir do versículo 13 ao 15. Na última aula, pela graça de Deus, nós vimos sobre a igreja... Olá, boa noite, mãe. Sobre a igreja lá de Antioquia, que ficava ali ao norte, né, do território de Israel, Antioquia. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas ficava na região da Síria. Não da Assíria, que era lá na Babilônia, mas da Síria, ali, ao norte. Se eu não estiver enganado, tá? Porque tem outra Antioquia que é mais distante, lá na Ásia Menor, que é a Antioquia da Psídia, se não me engano, tá? E eles saíram aqui da região lá de Antioquia e foram para a Ilha de Chipre. Ilha de Chipre, que era Barnabé era natural de lá, da Ilha de Chipre. E lá eles encontraram um governante, né, um procônsul chamado Sérgio Paulo, que a Bíblia fala que ele era um homem inteligente e queria, com diligência, com dedicação, escutar a palavra do Senhor. Mas aí tinha lá um charlatão chamado Elimas, que se opôs ao Evangelho, contradizendo o Evangelho. Porque todo charlatão, amados, todo charlatão, ele tenta procurar alguém a ser explorado. E apesar de ser um homem inteligente, parece que Sérgio Paulo estava sendo explorado ali por Elimas, e Elimas não queria perder a fonte de lucro dele. Infelizmente, amados, é bom te destacar isso, infelizmente, alguns lugares usam o nome de Cristo para enganar o nome das pessoas, algumas pessoas, para fazer das pessoas vítimas a serem exploradas. Né? É por isso que Deus, todo cristão, tem a exigência, tem o dever de crescer em sabedoria e entendimento pelo estudo da palavra de Deus. Porque com o conhecimento nós estamos com a imunidade espiritual para nós não sermos enganados, tá bom? Enganados, prejudicados, explorados. Então, é importante te conhecer a palavra para te fugir dos charlatões. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E por causa de algumas igrejas que falam que é do Senhor Jesus Cristo, mas na verdade são pessoas charlatões, é que o nome de Jesus Cristo muitas vezes ele é blasfemado entre aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Mas apesar dessas blasfêmias que a gente às vezes escuta, a gente não pode ser vergonhado do nosso Senhor, a gente tem que continuar pregando. Mas aqui deu para ver o quanto aquilo indignou o apóstolo Paulo. Ele chamou Elimas de filho do diabo, e o Espírito Santo ali, ele, cheio do Espírito Santo, usou o apóstolo Paulo de certa forma para condenar aquele homem. Agora você vai ficar por um tempo, Deus ainda foi misericordioso com ele. Você vai ficar por um tempo sem ver. Então ele ficou ali cego, tateando, e a Bíblia fala que o procônsul, quando viu aquilo, ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor e creu, confiou na palavra do Senhor, tá? Então, em linhas gerais, assim foi isso que a gente estudou, tá? Na aula passada. Vamos aqui a partir do versículo 13 ao versículo 15. Alguém poderia ajudar na leitura? Do versículo 13 ao versículo 15? No capítulo 13? Atos capítulo 13, do 13 ao 15, por favor, irmão. E navegando de Pafos, Paulo e seu companheiro viajavam de Pérez para Panfilha e João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém, mas eles saíram de Pérez, chegaram em Antioquia da Persídia, no sábado. Entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm algumas palavras de consolo para o povo, falem. Obrigado, irmão. Obrigado. Uma das características do livro de Atos, escrito por Lucas, é que Lucas ele é bastante minucioso nas descrições das viagens. Então, às vezes, fica às vezes até difícil de mentalizar o que está acontecendo. Às vezes você precisa acompanhar no mapa para entender os locais. E há um determinado capítulo aqui no livro de Atos que o próprio Lucas vai estar junto com o apóstolo. E é interessante que quando o Lucas ele presencia
os eventos, ele fala, nós estávamos, mas mesmo antes, e lá é extremamente minucioso, irmãos, extremamente, os detalhes de onde eles passaram, detalhes do clima do tempo, das características do mar, das costas, dos portos. Ele até colocou um detalhe lá na Ilha de Malta, a gente vai ver lá, que lá no barco tinha o símbolo dos Dióscuros. Dióscuros lá eram divindades. Para quem não estuda grego, Dióscuros eram divindades gregas, né, que eram os dois irmãos de Helena. Então ele fez questão de descrever tudo isso. Muito minucioso, muito minucioso. Então, e antes dele participar, ele já mostra aqui, ele está colocando aqui o roteiro da viagem missionária. Isso demonstra aquilo que ele falou no começo do livro de Lucas e no começo do livro de Atos. Eu fiz uma pesquisa minuciosa, dedicada, acurada. Eu procurei as testemunhas oculares e eu acho que quando ele foi perguntar lá sobre a primeira viagem missionária, quando o evangelho começou a espalhar pelo mundo, por meio de Paulo e Barnabé e João Marcos, ele falou, qual foi o porto? De onde você saiu, de onde você foi? Porque é o que a gente vê aqui, ó. E navegando de Pafos, que é um porto lá da ilha de Chipre, tá? Eles dirigiram-se a Perge da Panfilha, tá? A Perge da Panfilha, que é um porto já imagina que a terra de Israel está aqui, Chipre está aqui, meu punho aqui. Mas aqui, ó, continua o continente aqui, ó. Mais ou menos nesse ponto aqui tem o porto de Perge. Então eles saíram aqui de navio de Chipre para vir para cá. Então ele está descrevendo mais ou menos isso, o roteiro do barco, né, do navio. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, quando viu que estava se afastando demais, João, que a gente sabe que é cognominado Marcos, né, ele decidiu voltar. Não, estou indo longe demais. A gente não tem aqui os motivos pelos quais ele voltou, tá? A gente não tem os motivos, mas na próxima viagem missionária, a gente já sabe, né, porque já estudou o livro de Atos, que ele vai querer ir de novo, mas o apóstolo Paulo vai falar, não, ele não vai mais com a gente, porque ele decidiu voltar. Então o apóstolo Paulo ele não gostou dessa atitude dele, Porém, lá no livro de Filipenses, no livro de, se não me engano, no Colossenses, no livro de Colossenses, fala que Marcos é um irmão amado, tá? Marcos, e é muito útil para a obra. Então, não foi uma questão de rancor, tá bom? E não foi uma questão de rancor, foi uma questão de logística mesmo do trabalho missionário. É uma característica do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo levava muito, muito a sério o que ele fazia e o planejamento que ele tinha, né? E ele era aquela pessoa de cumprir. Barnabé, ele era uma pessoa mais de acolher, mais de ser compreensível com as limitações dos outros. Quem, de uma certa forma, acolheu Paulo e de uma certa forma, apresentou ele para a igreja de Jerusalém, a gente viu que é Barnabé. Então, as duas partes estão certas. E as duas partes se complementam. Às vezes, a gente precisa de um irmão que pega mais no nosso pé, que exige mais da gente, que nos desafia mais para a gente crescer, sair da nossa zona de conforto. Mas nós não somos robôs, nós somos seres limitados. Aí também precisa de aquele irmão mais compreensível, que ajuda a gente a lidar com os nossos erros, a aprender com nossos erros e continuar tentando fazer o bem. Na casa do Senhor há vários membros e Deus ele usa para o bem comum de toda a igreja. Então a gente vai ver bastante isso, né, na vida de Paulo, Barnabé. Agora, interessante que até aqui não houve uma grande perseguição. Marcos voltou, mas ainda a gente vai ver Paulo sendo apedrejado, Paulo sendo perseguido. Até aqui não aconteceu ainda uma perseguição séria contra nesse trabalho missionário. Muito pelo contrário, Marcos ele viu aquele grande milagre lá de Paulo amaldiçoar Elimas e Elimas ficar cego por se opor à palavra de Deus. Mas ele ainda não tinha, Marcos, ele ainda não tinha vivenciado na pele aqui uma perseguição por testemunhar Cristo Jesus. Ele voltou antes. Mas a gente vai ver quanto Paulo e Barnabé sofreram nessa viagem, principalmente em Listra. Tá? A gente vai ver lá em Listra, Paulo
Paulo levou pedrejada e deram ele como morto. Eu acho que cada pedrada que ele levava, eu acho que ele se lembrava de Estevão. E se lembra que Deus falou para Ananias: Ananias, eu vou ensinar para ele o quanto importa para ele sofrer pelo meu nome. Ele vai sofrer muito, mas ele ainda assim ele vai entender que vale a pena. Talvez quando ele estava longe de Cristo, antes da conversão dele, ele não entendia porque aquelas pessoas estavam prontas para morrer pelo Senhor dele. Mas o Senhor falou, ele vai compreender, ele vai entender. Ele vai entender. Então, fala aqui, né? Mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Psídia. Então eles entraram no continente, no porto, que foram subindo para Antioquia da Psídia. Por que Antioquia da Psídia? Porque aquela região, e não é a Antioquia de onde eles saíram. Tinha duas, não sei se tinha mais Antioquia, mas a Antioquia, da igreja onde o apóstolo Paulo congregava com Barnabé, ficava lá perto da região de Israel. Essa é distante. Por que Antioquia? Gente poderosa gosta de dar o nome deles para a cidade, Antíoco. Tá? Teve um, não sei se foi o Antíoco Epífanes, eu não sei, mas teve vários Antíoco, mas teve um tal de Antíoco Epífanes que lá do general, se não me engano, de Alexandre o Grande, ou descendente de um dos generais do Alexandre o Grande, que perseguiu o povo de Deus, torturou, matou muita gente. E da mesma forma que Alexandria, porque a cidade chamava Alexandria? Em homenagem a Alexandre o Grande. Então eles colocavam lá o nome dele. E esse homem aí, Antíoco, ele era tão cheio de si, que ele colocou o nome dele em várias cidades. Né? Pelo menos aqui, no mínimo 2. Cesareia, eu suponho, vai saber se talvez é uma homenagem a César. Não sei, pode ser que sim. Tá? Então, Antioquia da Psídia, indo um sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, da mesma forma que lá em Chipre tinham sinagogas, aqui, lá na Antioquia da Psídia, também tinha uma sinagoga. E no sábado, a colônia judaica se reunia para ouvir as Sagradas Escrituras, serem exortados. Estavam longe do templo de Israel, mas estavam tentando manter ali as tradições da religião judaica. Não sei se esse aqui faz parte da diáspora, né? Quando a Síria invadiu, se espalhou pelo mundo, ou ainda lá da Babilônia se espalhou, ou simplesmente o povo judeu que foi procurar viver, ter melhores condições de vida em outros países. Mas o que importa é que essas pessoas que Deus espalhou, esses judeus que Deus espalhou pelo mundo, vão servir de porta de entrada para que o evangelho chegue aos gentios. Embora nós vamos ver no capítulo de hoje, se der tempo, que a primeira perseguição real contra a igreja de Cristo não foi feita pelo Império Romano, tá? Depois, lá Jesus morreu, né, por volta do lado dos anos 30 depois de Cristo, 30, 33 por volta, entre 30 e 33 depois de Cristo. Lá para os anos 60, que o Império Romano começa a cair em cima dos cristãos, porque a palavra de Deus já começou a mexer com as estruturas do poder. E uma das coisas que mais sustentava ali o poder em Roma era a questão da consideravam os imperadores como deuses. Queriam que os próprios imperadores fossem tratados como se fossem Deus. Hoje, mesmo o ateu, se aparecer alguém falando, eu sou Deus, o ateu fala, você é louco. Mesmo o ateu vai falar isso, você é louco? Que você pensa que é para chamar de Deus? Você não passa de um ser humano, você não passa de gente. Mas isso aí tem que entender que é uma herança do cristianismo, da cultura judaica cristã, porque na antiguidade era muito comum as pessoas tratarem poderosos como se fossem deuses. Sabe, oferecer sacrifícios, fazer orações para um ser humano. Você vai, mas que bobeira, que idiotice. Idiotice porque o evangelho veio trazer luz para as pessoas. Então, mesmo a pessoa que não é cristã, se alguém falar, eu sou Deus, ela vai falar, você é louco, você não entende isso. Mas porque isso é uma herança do evangelho. Mas os nossos irmãos do passado, quando eles começaram a pregar isso, que adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, e não aceitavam se ajoelhar diante de uma imagem de César e dirigir orações para ele,
muitos pagaram com a sua vida. E foi o testemunho para a humanidade. E ao invés do evangelho diminuir com essas mortes, o evangelho começou a se espalhar ainda mais. Ainda mais. Mas até aqui, nesse ponto, a gente vai ver que o Império Romano não mexia com os cristãos. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente vai ver no livro de Atos que os soldados romanos vão ser usados para salvar os cristãos, proteger os cristãos dos judeus. Então, os primeiros, infelizmente, os primeiros a perseguir Cristo foi o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus. E muitas vezes, amados, né, a gente pensa que muitas vezes são os religiosos que atacam mais o evangelho do que aqueles que não têm religião, às vezes, em alguns casos. Tá? Em alguns casos. E a gente vai ver o que movia essa perseguição, né? Então, eles entraram ali na sinagoga, assentaram-se e falaram no versículo 15: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a, como nosso irmão leu. Palavra de exortação, palavra de encorajamento. Então aqui a gente vê o costume da sinagoga. Então eles perceberam, quando entrou Barnabé e Paulo, eles já viram de cara que eles eram judeus. O judeu não tinha como passar despercebido. Eu acho que pela barba, pela vestimenta, alguns detalhes da vestimenta do judeu era determinado na lei. O judeu ele não poderia usar roupas com tecidos diferentes. Tinha nas vestes, no final das vestes, tinha lá eu esqueci o nome. Não, filactério era para colocar na testa, né? E o filactério eu não sei se tinha na lei eu acho que não tinha. Talvez o filactério foi uma interpretação literal do que Deus falou. Você tem que estar com a palavra de Deus sempre na tua mente. Aí eles foram lá e colocaram uma faixa na cabeça com o versículo da mente, é que você tem que decorar, meditar, né? Mas na lei lá, fala que tinha que ter é como se fosse um trançado no final da vestimenta do servo de Deus, do judeu. Então, eles olharam e viram que Paulo e Barnabé, eles eram judeus. E o costume era esse. Então, meu irmão, Paulo e Barnabé, respeitosamente, chegaram lá, sentaram-se, aí o chefe meus irmãos, você tem uma palavra aí de exortação, de encorajamento para compartilhar com o povo? Aí Paulo vai lá e levanta. Aí, Paulo levantando-se, não lemos, né? Vamos ler aqui o próximo trecho. Quem pode ler para a gente do versículo 16 ao versículo 25, por favor? Do 16 ao 25. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas uma herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometeu. Antes da vinda de Jesus, João pregou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou eu quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Obrigado. Então, se havia alguma dúvida de que aqueles homens eram judeus, quando Paulo começou a abrir a boca, não ficou dúvida nenhuma, porque ele mostrou que ele era versado, conhecedor das Sagradas Escrituras. E essa pregação de Paulo, ela lembra muito a pregação de quem? Que de Estevão, porque foi o que Estevão fez. Ele vai lá, mostra a história da Bíblia, né?
Nossa, que ele era versado nas Sagradas Escrituras. Mas o que é interessante é que ele faz isso tudo, ele fala isso tudo para chegar em quem? Ele fala corajosamente, o Salvador Jesus. Agora é interessante, né? Quando fala assim, vocês têm uma palavra de exortação, eu não sei se um ficou olhando um para o outro, ei Paulo, vai você ou vai eu? Barnabé, né? Quem é que vai? Não, mas a gente vê já a atitude de Paulo. Né? Parece que Paulo, cada irmão tem o seu dom, amados. Barnabé era filho da exortação, encorajava. Ele é citado lá na lista dos profetas, né, pregadores, se eu não me engano. O Barnabé é citado, deixa eu ver aqui. Ele é citado, então ele pregava. Mas você vê que o apóstolo Paulo era do temperamento dele, de ir para frente, de tomar a frente. É característica. E, assim, irmãos, temperamento não é uma coisa que é certo ou errado, é uma coisa que te nasce. E todo temperamento tem qualidades e defeitos. Uma pessoa mais quieta, mais na dele, ela também pode servir ao Senhor, dando bom suporte. Se Paulo estava com mais encorajamento aqui e foi para frente, por quê? Porque lá no passado o Barnabé o acolheu, Barnabé defendeu ele lá perante os irmãos, está aqui do lado dele, dando um apoio a ele. E a gente precisa também daquelas pessoas que são vão mais para frente, tem mais iniciativa. Não é? E agora, tem qualidades e tem pontos fortes, pontos fracos. Às vezes aquela pessoa que vai mais para frente, às vezes pode tender a ser precipitado, pode ser uma pessoa muito irredutível, inflexível, muitas vezes, pender para dominação. E uma pessoa que às vezes é muito retraída, pode justamente isso, evitar, pode ter esse problema de o quê? De experimentar coisas boas, de tomar iniciativa quando é necessário. O que nos ajuda a crescer? A convivência com irmãos que são diferentes da gente, que a gente aprende, dá uma calibrada, e acima de tudo o Evangelho que vai nos lapidando. O Evangelho que vai nos lapidando. Então a gente vê essa dinâmica no relacionamento de Paulo e Barnabé. Aqui Paulo ele já mostrou, né? Paulo levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, ó. Ele tinha muita coragem, ó. Silêncio, né? E ele, varões israelitas, vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E vai ali, falando das Escrituras e fala o Salvador Jesus. O Salvador Jesus. A gente tem que procurar, amados, aproveitar as oportunidades que Deus nos deu de testemunhar Cristo. A gente vai ver Paulo, ele pregando de vários jeitos. Às vezes uma oração pelo alimento é uma pregação. A gente vai ver ele no meio de uma tempestade, ninguém querendo comer, todo mundo deprimido, achando que vai morrer. Ele na frente de centenas de pessoas ali naquele navio, está prestes a afundar, a gente vai ver, pegando o pão e agradecendo, Senhor, obrigado por esse pão. Eles acham que vão morrer, e a pessoa agradecendo pelo alimento. Às vezes você está indo num restaurante, ou está num piquenique, ou você está em algum outro lugar, não é para aparecer, é questão de glorificar Deus e evangelizar. Porque muitas vezes você vai fazer isso onde o nome de Cristo não é bem-vindo muitas vezes. Não é bem-vindo, mas acaba sendo a pregação, ó. Tem outras, às vezes pode ter uma pessoa que já ouviu o evangelho, mas às vezes não tem coragem, essa covarde. Fala, olha, tem outras pessoas que acreditam em Jesus, mas eles não se envergonham. Eles não se envergonham. Jesus, ele começou uma pregação de uma coisa comum. Me dá água aí, você pode me dar água, por favor? Ela foi dar água, assim, essa água aí, você vai entender, mas sem saber quem está falando com você, eu te daria água viva. Né? Aí dali já começou o evangelismo, às vezes parte de uma conversa normal. Às vezes a maior pregação é dar o testemunho da sua vida, como que era a sua família antes de conhecer Cristo, os seus parentes, os seus pais, que não tiveram acesso ao evangelho, aí de repente você conheceu o evangelho. Mas a gente não pode deixar de testemunhar o Senhor Jesus. E a gente não pode deixar a gente nunca pode deixar que aconteça, que as pessoas não descubram que a gente é cristão. Eles têm que saber que nós somos cristãos. Eu sei que muitas vezes nós não somos dignos, eu sei que muitas vezes nós não
algumas pessoas, né, têm medo de falar que é cristão, porque e se o dia que ver que eu errei, aí ela vai ficar criticando Cristo, falando que isso é mentira, que a palavra de Deus não é mentira. Deus não chamou pessoas perfeitas, não, amados. Se as pessoas sabem que você é cristão e você caiu diante das outras pessoas, se arrependa diante das outras pessoas também. Mude diante das outras pessoas também, porque isso também é evangelismo. As pessoas do mundo geralmente insistem no erro, projetando a culpa para os outros, mas não se arrependem. Agora, o servo do Senhor, ele se arrepende porque ele tem o auxílio do Espírito Santo, que o ajuda, a palavra de Deus, que o incita a se arrepender, a mudar. Então, diz um ditado, né, que a casa onde não entra a luz, entra a doença. A casa onde não entra a luz, entra a doença. Então, deixa a luz de Cristo, seja transparente. Deixa a luz de Cristo entrar na sua vida. E se porventura você derrapar, caiu, essa luz, justamente essa luz, vai te mobilizar a se arrepender, a se curar, a se lavar, a se limpar, a se santificar no Senhor. Agora, Satanás gosta de segredo. Satanás gosta da escuridão. Satanás gosta da mentira. A gente tem que viver na luz. Viver na luz. Não sou digno do Senhor, mas amo o Senhor e sou cristão. É isso que você tem que carregar, onde você estiver. Deus te colocou ali. Deus te colocou. Talvez você não é que nem Paulo, que levante e sai pregando, mas talvez você é um Barnabé. Um Barnabé que às vezes tem uma pessoa lá, um colega de trabalho, ou uma pessoa que estuda com você, que é mais corajoso de você e defende algo que está de acordo com a palavra do Senhor. Aí as pessoas começam a fazer chacota dessa pessoa, mas você fala assim, não, as pessoas estão falando isso aí, mas eu apoio, o que você falou é verdade. O que você falou, eu concordo. Isso está na Bíblia. Fortalece ou não fortalece aquele que levantou e está levando pedrada? Fortalece. Então usa o dom que Deus te deu. Seja você de um temperamento mais proativo, por assim dizer, mais dinâmico, que se expõe mais, uma pessoa que fica mais no trabalho de base. Para um time ganhar, irmão, tem que ter atacante, tem que ter goleiro. Tem que ter atacante, tem que ter goleiro. Tem que ter alguém por trás para fazer a defesa, para dar o apoio para o atacante ir lá. Mas muitas vezes a função de goleiro é uma função mal agradecida, né? Porque se o time ganha, quem está na frente é o atacante. Agora, se o time perde, a culpa é de quem? Do goleiro. Mas esses irmãos que estão dando suporte, estão ali, não estão na frente, mas estão auxiliando com algum trabalho, dando apoio, correndo atrás, fortalecendo, encorajando, são muito importantes para o Senhor. Então, entenda que temperamento não é certo nem errado. Temperamento a gente nasceu com ele, mas tente usar ele para a honra e glória de Deus, para aquilo que você tem prazer, prazer em fazer para o Senhor. Irmão, como eu descubro meus dons? Como eu descubro como eu posso trabalhar para Deus? Experimentando, disposição para servir. Quando você se dispõe a servir, a experimentar o trabalho do Senhor, você vai se descobrindo, isso aqui eu já não consigo bem, isso aqui eu já me sinto melhor. Naquilo que você consegue fazer melhor, vai lá. Tem irmãos que têm facilidade para pregar, tem irmãos que gostam de fazer visita, tem irmãos que gostam de fazer um trabalho mais administrativo, tem irmãos que gostam mais de servir. Todos são importantes, tá? Vamos continuar aqui. Versículo 26 ao versículo 34. Não tem problema se o irmão quiser repetir na leitura não, tá bom? Quem pode ler, por favor, do versículo 26 ao versículo 34, por favor? Isso, obrigado, tá, irmã? Muito obrigado pela leitura. Então ele continua falando, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. Ele falou que a nós nos foi enviada a palavra da salvação. Que palavra da salvação? Jesus o Salvador, e João ele tinha falado, quem vem ali depois de mim, ele é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias. E Paulo ele vai falar aqui também, amados, que embora o povo de Israel lesse as Sagradas Escrituras todos os sábados, eles de fato não conheciam as Escrituras, porque acabaram matando o seu Senhor. Mas mesmo assim, as Escrituras foram cumpridas, porque as Escrituras falavam que o Salvador, o Rei, ele iria ressuscitar.
ele iria ressuscitar. E Paulo, versado na lei de Deus, ele cita as palavras de Davi, né, que ele fala que Deus não, versículo 25, não permitirás que o teu santo veja corrupção. O que é corrupção? Apodrecimento do corpo. E ele fala, Davi não está falando dele mesmo. E Pedro ele fez uma pregação semelhante. Ele citou essa palavra também, quando ele estava falando com os judeus. Ele fala que Davi não está falando dele, porque na verdade, tendo Davi servido da sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu para junto de seus pais e viu corrupção, ou seja, o seu corpo apodreceu. Mas Jesus não. Ele fala da ressurreição. A ressurreição, que testifica a origem divina do Senhor Jesus Cristo. Testifica que tudo aquilo que ele disse é verdadeiro. A prova da ressurreição. Mas ele está falando isso para pessoas que não viram isso. Não viram isso diretamente. Mas ele vai ver pessoas que vão estar dispostos a morrerem por isso. As pessoas não iriam morrer, né, por uma mentira, sabendo que estava uma mentira ali, como ovelhas mudas, né? E além do mais, várias pessoas que viram Jesus ressuscitado ainda estavam vivas nessa época. Podiam ser consultadas, podiam ser arguidas, provadas, tá bom? E ele não se envergonhou de falar da ressurreição, embora parecesse inverossímil. Verossimilhança, irmãos, não é verdade nem mentira. Verossimilhança é aquilo que parece verdade, tá? Verossimilhança é aquilo que parece verdade. Inverossímil é aquilo que não parece verdade, tá? Às vezes coisas que são inverossímeis, às vezes coisas que parecem que são inverossímeis, são verdade. Ou seja, coisas que parecem inverossímeis, coisas que parecem que não são verdade, são verdade. Eu vou dar um exemplo. A Terra não é o Sol que gira em volta da Terra, mas a Terra que gira em volta do Sol. Quando a gente olha, parece que é o Sol que gira, né? O Sol que gira. O Sol nasce, o Sol se põe. É isso que a gente vê. Falar que é a Terra que gira em volta do Sol parece que é inverossímil, porque meus olhos estão vendo que é o Sol que se mexe. Parece inverossímil. Mas é verdade. É a Terra que gira em volta do Sol. Parece inverossímil que alguém ressuscitou dos mortos. Que alguém ressuscitou dos mortos. Que Deus se fez carne e habitou entre nós. Parece inverossímil, mas era a verdade. E por mais que as pessoas achassem inverossímil, eles pregaram isso, a verdade, corajosamente, dispostos até a sacrificarem suas próprias vidas. Então você vê a ousadia do apóstolo Paulo aqui. Ele podia ser ridicularizado, escarnecido, mas ele falou da ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus reina. A gente tem que ter essa coragem hoje em dia também, tá? Para a gente encerrar o estudo, o próximo trechinho, versículo 38 ao versículo 41, alguém poderia ler, por favor? Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam. Porque no tempo de vocês eu realizo a obra, tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Amém. Então ele fala aqui: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, ou seja, por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, ou seja, pela fé em Jesus, que vocês alcançam o que? O perdão dos pecados de vocês. Mas é muito difícil de entender. Como eles vão acreditar nisso? Irmãos, não é o nosso papel. Nosso papel é pregar o evangelho. Escândalo para os judeus, loucura para o gentil. Pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Da mesma forma que ele nos convenceu. Algumas pessoas dizem, né? Jesus não morreu. Jesus apenas desmaiou. Apenas desmaiou. Cravos na mão, se não me engano, foi das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Né? Às 3 horas da tarde. Das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Dá quantas horas aí, irmãos? Dá 6 horas, se não me engano, né? 6 horas de agonia. Para respirar, tinha que fazer isso aqui, ó. Aí caía, porque doía as mãos. Aí caía, sufocava. Horas de agonia. Os soldados romanos, eles eram especialistas em morte. Eles eram assassinos profissionais.
E se eles deixassem escapar alguém com vida, eles pagavam com a própria vida deles. Então, para ter certeza que eles, para acelerar a morte, eles quebravam as pernas dos condenados, para não ter a sustentação. Mas para se cumprir as escrituras, que nenhum osso do Senhor seria quebrado, eles chegaram e Jesus já estava morto. Mas para ter certeza que o Senhor já estava morto, o soldado pegou uma lança e de baixo para cima enfiou no lado do Senhor. Então perfurou órgãos, tripa, coração, pulmão, saiu sangue e água. Eu tenho lá um livro lá das evidências da ressurreição de Cristo, que é um médico conceituado, ele mostrando que na época de Jesus, as pessoas não conseguiam entender isso, mas aquilo que fala que saiu sangue e água é um evento que acontece, tipo de morte semelhante à do Senhor. Então, não tem órgão, perdeu, apanhou, ele foi lixado por soldados fortes, musculosos, não tinha força para carregar a cruz, passou a noite anterior sem dormir, sem comida, sem órgãos, amarrado em faixas, dentro do túmulo, 3 dias ainda sem comer, mas já estava morto, é claro. Se tivesse desmaiado, irmão, ia ser um milagre tão grande quanto a ressurreição. Aí empurra a pedra, bate nos soldados e vai. Não tinha como sobreviver aquilo. Jesus morreu e ressuscitou, porque o corpo dele não estava mais lá. Tinha soldados. Bastava segurar o corpo de Jesus na sepultura. Bastava mostrar o corpo do Senhor e falar, os judeus eram o que eles mais queriam. Falar, olha a mentira aqui, ó, falou que depois de 3 dias ia ressuscitar. Olha o corpo dele. Tentaram segurar Jesus no sepulcro. Ninguém conseguiu, porque ele vive e reina. E um dia vai voltar em poder para levar consigo a sua igreja. Inverossímil para alguns, mas fato. Ele vive e reina. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E ele veio como um carpinteiro. Ele não veio no berço de ouro. Hoje a maioria das pessoas não sabe o nome dos imperadores romanos, daqueles que dominaram o mundo. Mas quem é que não conhece o nome de Jesus? Mesmo aquele que não crê. Se fosse só um ser humano, um carpinteiro de Nazaré, é o nome mais conhecido, porque por aqueles que acreditam e por aqueles que não acreditam. Porque uma coisa sobrenatural aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não conhece? Cita aí na lista o nome dos imperadores, daqueles que dominaram o mundo. Eu não vou conseguir, mas muitos sabem os nomes dos apóstolos, daqueles pescadores que andavam com o Senhor. O nome da nossa cidade, São Paulo. Em homenagem a quem? A Paulo de Tarso. Irmãos, que o Senhor troque esses corações de pedra e coloque corações de carne para sentir e perceber a verdade dos fatos. É na fé deste que vive que vocês vão ser justificados diante de Deus. Porque se vai ter justificado, é porque vai ter um juízo. Vai ter um juízo. Então, para encerrar, amados, aqui é o último trecho que eu vou ler aqui de Atos, mas para ficar nisso, vede, versículo 41, vede, ó notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos ocultar. Foi tão maravilhoso o que aconteceu ali nos dias dos judeus, naqueles dias, que Deus sabe mesmo que isso você conta. É maravilhoso demais para acreditar. Então, por que acreditamos, amados? Porque nós fomos tocados pela graça do Senhor. Amados, é claro que se você for estudar, existem filósofos, eu posso até citar alguns nomes, mas não vou, que foram analisar as evidências da ressurreição de Cristo e dizem assim que só tem como explicar a mudança que aconteceu na história humana, o crescimento da igreja, porque houve a ressurreição. Houve a ressurreição. Se tirar Jesus, existe um buraco na história que não dá para explicar. Não dá para explicar. Mas não é isso que está embasado a minha fé. Não é simplesmente isso. É adorar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento da tua alma. Vai buscar entendimento sim, vai procurar entender as evidências, vai meditar um pouco, porque você pode dialogar com outras pessoas a respeito disso. Mas o que faz uma pessoa a tomar essa decisão, esse passo definitivo que faz a pessoa entrar no reino de Deus, é muito mais do que só
a cabeça, o intelectual, irmãos. É emoção, é o espírito, é que nós somos tocados pelo Evangelho, nós confiamos na palavra do Senhor, na evidência da palavra de Deus. Então tomem cuidado para que vocês não deixem de crer. O apóstolo Paulo, antes de partir desse mundo, ele escreveu para Timóteo: ó Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A gente tem que guardar a nossa fé, irmãos. A confiança, proteger a nossa confiança que a gente tem no Senhor. E é isso que o apóstolo fala: toma cuidado para vocês não deixarem de crer. Confie no que o Senhor fez, por mais maravilhoso que possa parecer, por mais difícil que seja, às vezes você acreditar, vai analisar. Não é? O apóstolo Paulo tentou fugir de todos os jeitos disso, perseguiu até a igreja do Senhor, mas não teve como fugir, amados. Não teve como fugir. Bom, irmãos, obrigado por isso. Obrigado pela paciência de vocês. Eu sei que eu não sou digno de trazer essa palavra. Eu me sinto muitas vezes incapacitado, né, limitado para traduzir em palavras toda a riqueza do Evangelho. Mas eu agradeço, né, que apesar das minhas imperfeições, o Senhor me trouxe até aqui para transmitir a palavra do Senhor para vocês. Eu creio que quem realmente faz a obra, está aqui em obediência, mas quem realmente faz a obra nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor Jesus, é o Pai que vai nos transformando e aumentando a nossa certeza nessas grandes verdades. Obrigado pela paciência, tá? Dos irmãos.